Boa noite! Vamos começar mais um programa Kids Coach com Gabriela Mazei e hoje de novo com Marcelo Caro. Olha aí, estamos aí de novo aqui no meu, no seu, no nosso programa Kids Coach. Vamos lá. Hoje o nosso tema é sobre tios. Tios e os seus papéis com as crianças, com os sobrinhos. E o que a gente vai falar hoje sobre tios? Quais são os papéis dos tios com as crianças? É muito bom, né, ser tio? Vou falar que é maravilhoso. Gente, Tio é aquele negócio que tio, quando a gente pega a criança emprestada, aí ela tá lá, fala assim, putz, cansei da criança, a gente devolve. Isso que é a parte legal de ser tio. nem vou responder. Gente, o programa hoje está sendo especialmente com ele, porque ele é tio e tio do meu filho. Então, hoje o programa vai ser bem especial. Vou falar bastante mal, mentira. Vou falar bastante bem, porque realmente tio é uma bênção nas nossas vidas. Eles ajudam muito, são verdadeiros padrinhos, pais em segunda linha. Eu falo que a Daniela, que é a esposa dele, minha irmã, tia do Lucas, é uma segunda mãe pro Lucas, né? E aí tem os tios que são uma válvula de escape para as crianças e no sentido de que a mãe descansa um pouco enquanto o filho tá lá passeando na casa do tio. Eu adoro quando o tio leva pra passear e faz cabaninha. Faz cabaninha, leva pra jogar videogame. Conta história. Né? É legal a parte, né? É uma coisa diferente. Tanto os sobrinhos não estão naquele ambiente tradicional, né? Não estão naquele ambiente da casa deles. Então é um ambiente novo e acha que a casa do tio é festa. E realmente, pelo menos na minha casa, é festa. E é assim, né? A mãe tem a função, né? A mãe, como eu disse, e eu falo em todos os programas, que não é somente a mãe ou a escola, mas sim a sociedade inteira educa uma criança, né? Porque todo mundo que interage, que fala com uma criança, tá dando estímulos, tá direcionando, tá dando uma intenção e a criança tá aprendendo alguma coisa sempre. E aí a mãe já tem toda essa função de educar, toda a função de guardar, tá? E aí ela vai pra casa do tio, que é totalmente diferente de ir pra casa da avó. E nada contra as avós, minha mãe que me perdoe, mas assim, né? O tio ainda age muito mais com eficácia dentro da educação da criança do que os avós. Mas aí a gente tem tios e tios, né? No meu caso, eu vou falar que age mais, por quê? Porque os tios têm relativamente a mesma idade, né? Eu e ele temos a mesma idade, sim. A minha irmã é um pouco mais nova, mas assim, nós fomos criados normalmente com quase as mesmas filosofias, com as mesmas bases, diferentemente da minha mãe, que tem outra cultura. Então as culturas vão mudando. E né? É a mesma coisa quando as crianças tiverem, os filhos tiverem os seus sobrinhos, vai ser outra cultura, vai ser um outro esquema. A gente tem praticamente tudo que a gente aprendeu, a gente, como ela falou, a gente tem a mesma idade, então a gente aprendeu as coisas no mesmo tempo, naquela mesma linha do tempo. E isso é muito legal. E as culturas vão sendo modificadas por décadas, né? A cada década é uma cultura diferente, como, por exemplo, a questão da educação de respeito ao mais velho. Antigamente a doutrina era o mais velho fala e o mais novo escuta, né? E fica quieto, não pode responder o mais velho. Hoje a gente já tem uma filosofia um pouco diferente. A gente percebe que o mais velho fala, o mais novo escuta, entende. Se ele não compreende ou se ele não concorda, ele debate, né? Ele tem abertura hoje para conversar e para debater sobre o que ele não está concordando, e ele tem esse espaço. E é aí que é legal, porque hoje o respeito é poder debater com respeito, né? Cada um respeitando as culturas diferentes, cada um respeitando o outro, independente se ele é mais velho ou mais novo, mas é conseguir conversar respeitando o mais velho, respeitando o mais novo, respeitando o outro, né? Respeitando Sim. o próximo. Diferentemente de antigamente, aonde o mais velho fala e o mais novo fica quieto, né? Eu tô falando, fecha a boca.
Não é assim. Que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando, porque eu sou mais velha, eu entendo mais da vida. E né, isso a gente já percebe que tá alterando na educação de hoje, né? Com os mais novos, com as pessoas mais novas, mais antenadas, mais ligadas, mais... em termos de tecnologia mesmo, mais antenadas, né? Com mais atualidades. Então, hoje, o mais velho fala, o mais novo escuta, muitas vezes ele contesta, mas aí aprender a contestar com respeito, né? Isso que é o mais legal, por exemplo, na cultura de hoje. Sim, exatamente. Então, o que a gente pode falar dos tios, as experiências? Como quando eu vou perguntar então pro Marcelo, qual foi a experiência que fez com que caísse a ficha de que ele era tio? Olha, Te peguei. você me pegou. Foi assim, eu sempre gostei de criança. Como a gente falou no outro programa, eu comecei a trabalhar com recreação desde os meus 15 anos. Então eu sou apaixonado por criança. Mas assim, sabendo que o seu filho seria o meu sobrinho, é lógico que a gente fica muito mais apegado a eles. Por exemplo, se você tem uma turma de crianças, o seu olhar vai para o meu sobrinho. Porque, lógico que a gente tem cuidado com as outras crianças, mas, cara, ele é seu sobrinho, ele é como se fosse o seu filho, entendeu? Se ele não tá na íntimo, visão, né, da mãe, ele acaba sendo o seu filho. Exatamente isso que você falou. A gente tem uma intimidade, entendeu? Cair a ficha que eu sou tio, você me pegou de verdade, assim, de verdade mesmo. Talvez a pergunta, na verdade, que eu quero fazer é: qual a experiência que você teve, por exemplo, com o Lucas, meu filho, que você olhou e tipo, putz, eu sou tio, cara, olha que legal. Acho que foi uma das primeiras vezes que você deixou ele comigo, né? Que ele dormiu na Que ele dormiu na minha casa. Que aí ele ficou seu, exatamente, que ele ficou meu, assim, entendeu? Mas não querendo, assim, adoro as outras crianças. Mas ele é aquela criança maravilhosa, entendeu? Ele é aquele sobrinho que todo mundo gostaria de ter. Ele é muito bonzinho, ele topa tudo que você propõe. Ele topa, fala, vamos brincar de tal coisa? Vamos brincar de tal coisa. Vamos parar, vamos escutar uma história? Vamos parar, vamos escutar uma história. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho. Ele é uma criança muito obediente e isso a gente tem que parabenizar a sua educação, que você dá pro seu filho. E creio que a educação também que vem dos seus pais, entendeu? Mas é lógico que é uma outra... É um conjunto, exatamente, né? Uma outra cultura que você está passando pro seu filho. A educação é sua, do seu filho. E a gente tem que parabenizar os pais. Porque... todo o coletivo de família, né? Exatamente. Eu acho que assim, os pais é o que dá... É a primeira educação, entendeu? E é aquilo... A construção de valores, de base. Ele é uma criança maravilhosa. Tinha que ser meu filho, né? Vamos combinar? Mas essa questão de construção de valores, de base, eu sempre elogiei muito a minha família e volto a repetir, eu realmente sou abençoada por ter a minha família e agradeço de fato muito os meus pais, porque realmente eles me mostraram a importância de ter uma família, de ter aquela união familiar, aos meus avós também, que foram excepcionais na minha vida. Mas enfim, nem vou ficar me estendendo na questão avós, porque o tema hoje é tios, né? Vamos focar nos tios. Avós, desculpem, mas o time de... Eu vou falar time de novo. A gente tava fazendo, né? A gente tava passando, ensaiando um pouquinho aqui e eu falei tio. Mas o tema hoje, desculpem avós, o tema hoje é tios. E eu não posso reclamar porque eu tenho tias e tios maravilhosos, né? Eu tenho uma tia, então, que me empresta um chalé. Brincadeira. Eu tenho uma tia, eu tenho várias tias muito boas e importantes na minha vida, né? E eu posso citar algumas aqui, não vou citar nenhuma, senão vou entrar em crise, né? Melhor não. Mas enfim, eu tenho tias excepcionais, tias que eu considero como mãe mesmo, de estar junto, de estar presente. E cada tia
tem uma função, né? Eu, por exemplo, tenho muitas tias, ainda bem, né? Minha mãe é irmã de mais 3, meu pai é irmã de mais uma. Então eu tenho algumas tias só da base da minha mãe e do meu pai, né? E assim, uma tia serve pra gente conversar e, tipo, chorar e abraçar e falar, pelo amor de Deus, me ajuda. A outra serve pra gente passear e contar a história e rir. A outra serve, sabe, assim, cada tia tem uma função na vida do sobrinho, né? E é legal porque os tios acabam sendo um pouco confidentes também, né? Exatamente. Muitas vezes a gente deixa de contar algumas coisas pros nossos pais. Sim. E acabam sendo confidentes. E tem algumas situações que, por exemplo, o pai e a mãe estão brigando, né? Estão em conflito e o tio, ele acaba não pendendo o seu lado do muro nem pro filho e nem pros pais. Ele acaba ficando em cima do muro e às vezes até sendo intermediador nessa... Ele que faz o meio campo ali entre eles. Nessa questão emocional. Então o tio é realmente um apoio emocional, né? Mas quando criança, o tio é a diversão, porque a mãe educa, a mãe briga, e às vezes cansa de ficar na casa da mãe, né? E o filho quer ir pra casa da avó, quer ir pra casa do tio. E quando que o tio Marcelo vem me buscar, né? Ah, mas tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quando o Lucas vai na casa do tio Marcelo, tem os brinquedos certos que o Lucas pode mexer. Por quê? Porque o tio é mais criança que o Lucas, entende? Porque o tio tem uma coleção de brinquedos e aí o Lucas quer pegar alguns brinquedos. Aí ele fala, esse não! Mas por favor... Não, sabe o que é o mais legal? É que o tio acaba sendo como se fosse o pai, né? Porque ele você se importa com as suas coisas, né? Sim. Eu falo com propriedade que antes de ter o Lucas, eu me importava muito com as minhas coisas. E aí o Lucas entrou na minha vida, muitas vezes quebrando as minhas coisas. E ao invés de eu ter vontade de matá-lo e trucidá-lo, como já aconteceu algumas vezes, que ele quebrou coisas realmente muito valiosas, ao invés de eu fazer isso, a gente respira e fala... Tudo bem, eu nem gostava mesmo, sabe? Assim, na sua cabeça fica, ai, tudo bem, né? Fazer o quê? Aí já aconteceu uma vez do Lucas pegar um brinquedo do Marcelo. Por favor, tio, por favor, tio, por favor, tio. E aí o Marcelo, tá bom, vai. Aí ele foi pra casa com o brinquedo do Marcelo. E aí no dia seguinte a Daniela passou lá pra recolher os brinquedos pra não perder. Porque o Marcelo queria os brinquedos de volta. Acho que é assim. Tio, eu vou falar. Vamos lá. É assim. Vou me defender agora, né? Vou me defender. Os homens sabem que... Os homens, tios, sabem que às vezes a gente tem aquele brinquedo de infância, aquele item... Não era de infância, não. Era do McDonald's. Mas é aquele item, por exemplo... que você tem coleção, entendeu? É uma coisa que você acaba guardando porque você tem um carinho especial por aqueles negócios, entendeu? Por exemplo, os homens todos vão saber, vão entrar de acordo comigo. Super Mario. Quem nunca foi fã do Super Mario? Quem nunca foi fã? Os homens sabem. Vai sair brinquedo do McDonald's, não é as crianças de hoje em dia que vão atrás do Super Mario, são os marmanjos que vão atrás do Super Mario. Então essa é a minha defesa, porque são itens de coleção e aqueles itens ali eu não gostaria que mexesse. Mas é lógico que eu dou um pra mim e dou um pro meu sobrinho, entendeu? Eu dou um pra mim e Isso é verdade. Quando o Marcelo compra, ganha, enfim, sempre que ele ganha alguma coisa ou compra ou traz, ele sempre traz 2, um pra ele e um pro Lucas. Exatamente. Aí o Lucas já vai pra casa dele com o brinquedo dele. Exatamente. Tá bom, vai. Vamos lá. Vamos fazer uma pausa, porque eu preciso muito agradecer a toda a nossa equipe da Conexão na Cidade. É uma equipe super fantástica mesmo, uma super equipe, na verdade. E a gente tem recebido muito apoio de todos eles, muito apoio do Benilton, né, que a gente chama de Newton. Muito apoio também da Vida e Festa, com Cris e com a Andrea. Inclusive, eles têm um programa, né? Vida e Festa, toda de segunda a sexta, das 14 às 17. Então, eu queria realmente agradecer, porque sempre eles estão com muito carinho com a gente. Inclusive,
Eu já falei acho que uns 3 programas, mas eu vou lá fazer uma entrevista com eles e eles vão vir fazer uma entrevista também comigo, falando sobre educação, porque eu vou convidá-los pessoalmente, viu? Senhor Cris e Dona Andréia. Também falar do encontro de festeiros com a Camila Chácara Lages. Ela tá com um programa agora na rádio. Lembra que eu falei, Camila, quero ver você aqui. Olha só que legal. Na semana passada, nós falamos. Semana passada, Foi. né? Semana passada a gente falou que a gente queria a Camila aqui. E aí ela resolveu abrir o programa dela. E eu tô muito feliz por ela. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, o programa da Camila, que ela falou, inclusive na semana passada ela já inaugurou, falando sobre empreendimento materno, com a Flávia Macedo também, uma super empreendedora. Inclusive a Flávia Macedo estava no meu programa anterior perguntando da questão dos filhos dela, de trabalho, como ela trabalha muito home office, né? Como que ela podia fazer com as crianças e tudo mais. A gente deu até uma palhinha, enfim. Então eu queria mandar um beijo pra Camila, pro Cauã também, que sempre tá escutando a gente. Eu também não posso deixar de mandar pro Lucas Mazei, que ele sempre escuta a mamãe dele lá. Inclusive, ó, tá vendo esse anel? É a Aliança do Amor. Então eu preciso mandar um beijo pro meu filho, que ele sempre me vê lá. Ah, também tem o programa da Zuleika Souza. Zuleika Souza com provocações. É um programa super bacana também. E eu quero... também tem outra coisa. A Psicocotia. A gente está atendendo pela Psicocotia. E eu quero agradecer também ao Dr. Felipe e à doutora Silvia, que foram super abertos com a gente, super recebeu a gente. Eles são sensacionais. Tem uma equipe de psicólogos fantástica, tem nutricionista, terapeuta ocupacional, tem várias coisas dentro da Psicocotia. É uma clínica bem... com bastante profissionais de diversas áreas, bem conceituada, e inclusive a gente também está atendendo por lá. Então quero mandar um beijo especial para eles e agradecer por todo o carinho, todo o apoio. Mandar também para a doutora Bárbara Sebastião, que é a coaching do Benilton, e eu agradeço muito também. Ela é super legal, sempre passa novidades e dicas pra gente nas nossas reuniões. Então quero agradecer a todos eles e mandar um beijo especial também a todos eles, inclusive pro Cauã e pro Lucas, que são os nossos kids, nossos futuros entrevistados no YouTube, canal Gabriela Mazei, para quem não conhece. Se inscreva. Se inscreva lá. Vamos lá? Vamos continuar falando do papel de tio? Enquanto isso, a gente vai continuar, mas mandem perguntas aí. É verdade. Manda perguntas aí pra gente. A gente responde. Gente, eu tô com o celular na mão, então vocês podem mandar perguntas agora que a gente vai responder. E se a gente não responder aqui, a gente responde também no próximo programa. Responde no Facebook. Mande aí que a gente vai respondendo também no vídeo do YouTube. É só mandar, tá? O meu WhatsApp, para quem quiser anotar, é 999330987. Vou repetir, hein? 999330987. Mande aí, ou mande aqui na live também, porque para quem tá escutando a gente pela rádio, a gente também está com a live no Facebook, então mande também na live do Facebook. Muito bem. Mande aí na live do Facebook que a gente também responde, tá? E eu tô agradecendo por todos vocês estarem aqui vendo, acompanhando a gente na rádio, no programa e na live do Facebook que a gente faz toda segunda e quarta às 19 horas, tá bom? Isso aí. Vamos lá? Quais são os papéis do tio? Olha, o papel do tio é aquele negócio, o tio pode tudo, entendeu? Eu acho que o tio pode tudo. O que o tio não pode? O tio não pode. O tio não pode ser chato. O tio tem que ser legal, sempre. Sempre, 100%. A gente tem que levar as crianças do cinema, a gente tem que levar elas pra casa e fazer o que elas não fazem na casa delas, entendeu? Por isso, o tio tem que ser legal sempre, 100%.
Daniela mandou assim: um aspecto que a maioria dos sobrinhos valoriza com a relação dos tios é que eles são capazes de ouvir sem fazer julgamentos, né? E isso é muito legal mesmo, porque o tio, ele, como ele não tá no dia a dia, assim, que eu digo, no acompanhar de todos os dias levantar, escovar o dente, tomar café, nananana, quando o sobrinho vai para casa do tio, é uma rotina diferente, são hábitos, né, internos de cada casa diferentes, então as crianças agem também de maneiras diferentes, porque é aquilo que eu falei, né, a gente tem neurônios espelhos, a gente tenta sempre se espelhar no outro, principalmente quando não é a nossa residência, né, a gente fica mais cauteloso, a criança também é assim, a criança longe da mãe também acaba sendo outra criança, né? E é como eu falei, a personalidade da criança é encontrada nos seus diferentes ambientes. Então, quando a criança tá com o tio, ela acaba agindo de formas diferentes de como ela agiria com o pai. E por ser tio, né? Quando eu falo tio, o que eu falo é irmão, né? Cunhado, que são bem próximos, a gente consegue, inclusive, debater entre os adultos como que a criança age fora do âmbito de casa, né, da sua casa, com a sua mãe, com o seu pai, como ela está agindo fora, pra gente também ter um feedback. Exatamente, isso, isso é muito importante, a gente sempre dá um feedback, e os pais também pediram feedback pros tios, né, ou cunhados, ou irmãos, pediram feedback sempre pra eles, e aí, como é que meu filho tá se portando na sua casa, ou quando eu não tô presente. Isso é muito legal. A gente, até os tios mesmo, por vontade própria, não espera os pais perguntarem, não fiquem com receio, se eu fizer, por exemplo, eu sou cunhado, se eu falar assim, o Lucas, é muito desobediente, tá difícil conversar, não esperem perguntarem pra gente. A gente fala o seguinte, vamos conversar um pouquinho. Você como tio pode falar, né? Posso falar. Olha, o Lucas, ele, não tá me obedecendo, o Lucas, ele não tá comendo direito, o Lucas... Então, a gente tem que sempre dar um feedback pros pais, sempre. Pra também ajudar na própria educação, entendeu? A não ser quando é tio muito distante, assim, né? Tipo, da tia, do tio. Aí fica mais difícil. Mas quando é tio de irmão, de cunhado, que já é bem próximo, que você tem liberdade, principalmente porque se você tá deixando seu filho na casa do tio, é porque você confia também, né? Então, esse feedback não precisa ficar com... fazendo sala pra falar, né? Simplesmente pode chegar e falar, tá acontecendo isso, dá pra gente melhorar nisso. E às vezes o tio acaba auxiliando, inclusive, nessa alteração de hábito, nessa alteração de comportamento. Porque às vezes a gente fala, né? Santo de casa não faz milagre. Então, eu tô precisando fazer um negocinho, preciso conversar com ele alguma coisa. Então a gente conversa com os tios para os tios também ajudarem a conversar com eles, porque eles acabam ouvindo melhor os tios, às vezes, porque eles não... santo de casa não faz milagre, né? E às vezes eles estão cansados de ouvir os pais e querem ouvir uma opinião diferente, né? Exatamente. E eu posso dizer assim, de boca cheia, que a Daniela é de fato uma segunda mãe. Porque se tem que fazer alguma coisa, ela fala, ela faz. E tipo, se pode, pode. Se não pode, não pode. Apesar dela mimar. E aí a gente vai falar sobre tios que mimam. Aí o negócio é mais embaixo. Porque o Marcelo, ele mima. Eu vou falar que ele mima. Mas a Daniela... ela mima muito mais. Agora ela tá mais... controlada, né? Se assim eu posso dizer. Mas ela já teve algumas fases em que eu tinha que conversar com ela. Daniela, por favor, né? Preciso da sua ajuda, senão ele não vai na sua casa, vai ficar complicado, né? Foi um programa um programa que você colocou no YouTube sobre os estímulos. Deixa a criança se sujar, deixa ela brincar, deixa ela cair, deixa ela sentir. Eu lembro exatamente o que você falou. E esses tios que mimam, que são super protetores, assim, estão proibindo. Estão proibindo, estão deixando. Exatamente, deixa eles têm que aprender. Machucou, caiu, machucou. Não, meu filho quer andar de bicicleta sem rodinha. Não vai andar sem rodinha porque ele vai cair,
porque ele vai se machucar, ele vai bater a cabeça, ele vai quebrar o dente, ele vai não sei o quê. Meu, aí ele começa a colocar um monte de medos na criança. Não faz isso, pelo amor de Deus. Pelo amor Deixa de as Deus. crianças, se baterem, machucou, putz, vou tentar não fazer isso de novo. Elas vão saber. Sabe que você tá falando isso? E eu lembro que eu tava numa escola, né, que a gente atende, e nesse dia eu tava conversando com todos os professores para recolher as necessidades, que a gente tava montando um curso especial para esses professores, né? E aí eu tava numa sala de aula e eu sou educadora física, então eu sou educadora física, trabalho com a questão da psicomotricidade, do desenvolvimento da criança, então eu gosto dessa questão do estímulo, de deixar a criança, contanto que não tenha tanto risco, né? Porque tem algumas crianças adultas, por exemplo, que extrapolam, sabe? Aí dão exemplos para as pessoas, para os pequenos, sabe? Mas enfim, voltando, depois eu conto sobre esse caso. Isso deixa para um outro deixa para um outro programa, mas enfim. Aí a criança passou em cima de uma muretinha, não muito alta, ela era relativamente baixa até. E ela passou falando que ela estava se equilibrando. Ela passou para ir no banheiro, ela passou razoavelmente rápido. E a professora quase teve um surto, né? A professora de sala, ela quase surtou, falando, pelo amor de Deus, não passa por aí que você vai cair. Enfim, E eu olhei pra ela e falei assim, quem tá com medo, é você ou a criança? Né? Porque muitas vezes quem tá com medo é o adulto. Tudo bem que muitas vezes a criança ela não tem a consciência do que pode acontecer. Mas a gente tem que deixar um pouquinho, porque assim, tem horas que do chão não passa, né? Ela tá em alta velocidade, tá de moto, né? Sei lá, aí a gente tem traumas muito fortes. Sim. Mas tem alguns traumas relativamente pequenos, no sentido de queda mesmo, que não há problema. Inclusive, a criança deve passar por isso para ela experimentar qual que é, e cair no chão, e levantar e bola pra frente. Por quê? Tem muitas vezes que a criança cai e a opção dela é sentar e chorar, né? Ela sente e chora. E a gente tem que justamente ensinar a criança a cair e levantar. Fala assim, vai, segue, porque você vai cair várias vezes e você vai levantar várias vezes. E se a gente permite a criança cair, sentar e chorar e a gente acudir, isso acontece muitas vezes eu levo o Lucas pro parque, por exemplo, no Vila Lobos, a gente gosta muito de ir, aí a gente leva a bicicleta dele, e aí eu vejo muitos pais que a criança, tipo, tropeçou, ajoelhou, o pai já tá em cima. E às vezes a criança ela faz isso propositalmente. Nossa, você tocou no ponto, exatamente. Às vezes ele faz, caí, vou chorar. Se eu chorar, pode ser que eu receba alguma coisa, pode ser que, não, peraí, tá chorando, filho? Peraí, vamos lá tomar um sorvete. Então às vezes eles podem associar isso à recompensa. Eu tô chorando aqui, eu vou ganhar alguma coisa, vou ganhar um balão, vou ganhar algum... E as crianças fazem. Não adianta falar que não faz, porque faz. Justamente porque é aquela questão de a criança ela fala muito pelo corpo, né? A primeira linguagem dela, a primeira expressão dela é corporal e depois verbal, né? Então ela vai se expressar muito pelo corpo. E através do corpo, através das ações dela, ela vai identificar o que ela vai conseguir ou não. Então, por exemplo, ela caiu, ou ela começou a chorar, ela fez uma manha e ela descobriu que ela vai conseguir aquilo que ela quer, fazendo isso, você pode ter certeza que ela vai usar muitas vezes. E os pais, sem perceberem, eles acabam acudindo muitas vezes e dando aquilo que a criança quer. Exato. Então, pra fazer a criança não chorar. Putz, eu vou fazer de tudo pra ela não chorar. Nossa, aí não fazer a criança chorar é o que mais tem. E aí tem uma frase que diz assim, se não há plateia, não há show, né? Se a gente não tem plateia, a gente não tem show. Então, se a criança tá se esperneando demais, se a criança tá fazendo muito escândalo, porque tem outras pessoas vendo. Então, quando tem outras pessoas vendo, elas se fortificam naquela ação. E aí você tem que recolher a criança. Minha mãe, antigamente, numa cultura meio equivocada, a minha mãe era a seguinte, ela falava assim,
Você vai continuar gritando? Se você continuar gritando, a gente vai ter uma conversinha no banheiro. A conversinha no banheiro, filho, que era só eu e ela, aí... Então, antigamente, né, tinha umas ações equivocadas dentro do banheiro, sabe? Agora isso já tá mudando. Mas assim, o fato de recolher a criança e levar, por exemplo, pro banheiro, não é uma ação ruim, porque lá no banheiro só tá você e ela. Estando só você e ela, você não vai se impor como autoridade e aqui quem manda sou eu. Na verdade, você vai tirar a criança do público para que ela pare de fazer show, onde não há plateia, não há show. Então você tira a criança do público para que ela pare de fazer o show dela e aí ela se acalme e você consiga conversar com ela e resolver o problema que tá tendo naquele momento, né? Mas enfim, como eu tava falando, eu vou avançando nos assuntos e aí... mas a questão é, a criança ela vai usar o corpo dela, ela vai usar o choro, ela vai usar o que ela tem de instrumento, né? Que é o corpo, a voz, o choro. É o mecanismo dela. É o mecanismo dela, pra buscar o que ela quer. Que ela quer. Né? E por isso que o papel do feedback é importante. Justamente por isso. A gente sempre dá um feedback para os pais e também dá uns toques. Esse é o papel do tio, irmão, até dos avós. Mas, deixa as crianças... Avós, mandaram uma pergunta aqui, falando assim... Qual é a diferença na educação que os tios fornecem e os avós? Qual a diferença da educação do tio e do avô? Boa pergunta. Essa é uma excelente pergunta, né? Agora, eu vou falar assim, como mãe, e depois eu gostaria que você respondesse como tio. Como tio. E depois a gente... Não pergunta pra avó, não. Desculpa aí, mãe, te love. Mas enfim, eu vou falar como mãe. Como eu falei, né? A gente tem tios, normalmente tendem a ter idades próximas. Então, os olhares e a visão para a criança acabam sendo relativamente parecidos, né? Diferentemente da visão da avó, que já é mais velha, com uma cultura diferente. Então, a tendência, e eu vou deixar isso como experiência na minha casa, né? E isso vai mudar muito de casa para casa. Isso vai mudar muito da cultura de cada família. Mas a tendência é da avó acabar mimando mais o filho, né, a criança, do que os tios, que vão acabar estimulando, porque os tios têm mais pique, são mais novos, têm mais ânimo, né? Então eles acabam brincando mais, eles acabam levando mais para passear e tudo mais. E os avós, por serem mais velhos, eu vou usar o termo sedentário porque minha mãe e meu pai são sedentários, no sentido de passear, de andar, enfim. Então, assim, nesse sentido de levar para passear no parque, por exemplo, né? O tio já leva, a minha mãe, a avó do Lucas, já não levaria. Minha mãe acaba levando no cinema, levando no shopping para comer alguma coisa. Aí vem os hábitos alimentares, sabe? Então, eu acho que nessa questão de tio, por ter idades próximas, por ser mais novo, por ter mais pique, mais ânimo, acaba dando mais estímulos, diferentemente da avó, que não dá tanto esses estímulos e acaba mimando mais. Agora a sua visão de tio. Você falou tudo. A gente tem uma visão muito parecida. A gente foi criado na mesma época. A gente tem Na mesma época, mas não na mesma cultura. Exatamente, né? na mesma cultura. Mas assim, a gente tem a mesma visão ali, entendeu? Já os avós, acho que aquele negócio, eles mimam demais os netos. Tem as suas exceções, mas eles acabam mimando demais. A minha sogra, sua mãe, a avó do Lucas, ela é uma pessoa que mima muito ele. Mima demais, assim. Caiu... Deixa minha mãe ouvir isso. Eu acho que, assim, ele acaba... A minha própria esposa, Daniela, sua irmã, acaba pegando um pouco isso. Então, não é errado, mas você mimar um pouco, tudo bem.
né? Todo mundo gosta de ser mimado, mas não muito, né? Você acaba meio que estragando. As crianças gostam. As crianças gostam. A gente que não gosta depois de pegar uma criança mimada. Então, porque aí depois o que acontece? O filho volta pra você. Aí você acaba, né? Fala, putz, eu estou entregando. É aquele negócio. Os avós estragam os netos, entendeu? Pros pais, estragam entre aspas, né? Eu tô falando assim, que eles mimam de mimo, né? De mimar, dos cuidados. Exatamente. De cuidados extremos. Então, na minha visão. Quando volta pra casa. Na minha visão de tio é aquele negócio, a gente tem a mesma visão, né? A gente tem os mesmos, parece que os mesmos cuidados, é aquele negócio, já sabe o que a criança gosta. Já então, conhece a mãe, já sabe que a criança, o que a mãe gosta que o filho coma e não coma. Exatamente. Né? Por exemplo, eu não gosto de ficar dando doce de bala, pirulito, chiclete. Então, eu também não gosto de fazer. Mesmo se eu gostasse, eu também já não gosto de entregar muito doce pra criança. A gente acaba tendo esse feedback que a mãe dá, ó, o seguinte, ó, é aqueles negócios. O meu filho não gosta disso, eu não gosto que meu filho goste, né, coma isso, beba isso, não sei o quê. Tudo bem, a gente vai manter isso, né? Agora, quando às vezes vai na casa dos avós, aí é refrigerante à vontade, é chocolate, é bala, é não sei o quê. As crianças adoram isso, eles adoram. Só que a gente tem que ter um pouco de cautela nesse negócio. E ainda no meu caso, e aí eu vou expandir mais para as outras famílias também, que existem muitos casos de filhos de pais separados, né? Pais divorciados. Tem os tios por parte de pai, né? E aí eu vou falar com uma certa propriedade dos tios por parte de pai, que assim, cada um, por exemplo, os tios por parte de pai do meu filho, eles são mais velhos, né? Bem mais velhos do que eu. Não posso falar bem mais velhos também, mas assim... uns até são, né? Por exemplo, minha irmã e meu cunhado são da mesma idade que eu, mas os tios do meu filho, por parte de pai, são bem mais velhos do que eu. E aí a cultura já é diferente. E aí já aconteceu, por exemplo, de ter uma tia dele que não gosta nada de dar doce para criança e a outra que dá sem problema nenhum. E aí as duas entram em combate no sentido de não, deixa a criança comer. Não, eu não quero, né? Então cada um cuida do seu filho da maneira que acha certo cuidar, né? Uhum. E aí eu não me intrometo nessa questão porque eu sempre falei, quando eu tiver o meu filho, eu não quero também que fique dando doces, mas eu também não vou proibir de comer, né, assim. Então, a gente não tá proibindo, a gente não tá dizendo. Tem uma idade, pra né, proibir. Pra você começar a dar os doces. Eu acho que até os 2 anos, não experimentar bala nem nada é o ideal. Mas aí aí é uma nutricionista que tem que dizer com mais propriedade. E é da cultura de cada um. Aí, e da cultura. Exatamente. E é aquele negócio. Não, a gente não tá falando pra proibir de dar doce. Pelo contrário, as crianças gostam, mas assim, cautela. Não dê demais. Não esbanje. Tem um outro modo de falar. Não exagere, exatamente. Não exagere. Outro não precisa ficar exagerando na quantidade de doce pra criança. Se você ensinar o seu filho, ele vai saber que ele não pode comer muito doce, né? Por exemplo, eu tenho uma prima que ensinou a filha dela a comer uma besteira por dia. E eu achei aquilo, no dia que ela veio nos visitar, eu achei aquilo muito legal, porque a gente acabou criando uma historinha. Por que não pode comer doce todo dia? E aí meu filho, ele sabe explicar, porque vai entupir os canudinhos, né? Eu tava lendo um livro para ele de ciências que explicava como que funciona o corpo e tal, e lá no livro falava assim dos canudinhos, que eram as veias, né? E aí se a gente come muita besteira, vai entupir os canudinhos e o sangue não vai passar, não vai chegar no coração, e aí o coração para de bater e ele morre. Então ele já entendeu e ele conta isso para todo mundo que não pode comer mais de uma besteira por dia. Eu não tinha esse negócio de uma besteira por dia, né? Mais que uma besteira por dia, não tinha. Eu só não dava besteira pra ele todos os dias, mas eu não tinha esse controle de uma, duas, enfim, da questão de quantidade. E aí uma prima minha veio nos visitar e ela passando, né, falando pra filha dela,
filha, você já comeu essa segunda besteira que você tá comendo, né? Não pode comer 2 vezes 2. E eu achei aquilo legal. Então eu peguei de exemplo também pra minha casa, pro meu filho. Então só pode comer uma besteira por dia e ele conta, né? Então, cada um tem uma cultura, cada um tem um jeito de pensar. E aí, de pais separados que tem né, que eu tenho tio, eu não tenho como ter o feedback de lá, por exemplo, porque a gente conversa pouco. Apesar da gente conversar porque nós somos amigos, mas a gente conversa pouco, né? Eu converso pouco com os tios do Lucas da parte de pai. Então eu tenho um feedback diferente. E aí todas as vezes que o Lucas, principalmente quando ele era pequeno, ele ia, às vezes, como a gente tem a cultura diferente, comia exagerado, passava mal, tinha dores de barriga. Então, tios, tias, perguntem pras crianças, assim, perguntem pros pais, perguntem pra mãe, principalmente se vocês são divorciados, né? Como que o que pode fazer, o que não pode fazer, ter uma orientação. Você já sabe que a mãe não gosta que fique dando muito doce, não exagera. Não exagere na questão de mimos. Por quê? Porque essa criança vai voltar para casa. E quando a criança voltar para casa, ela vai sofrer. Ela sofre. Porque na casa dos tios ela é mimada, e aí chega na casa da mãe e do pai, ela não tem o carinho, aquele mimo que os tios estavam dando. Então ela sofre. E os tios, eu tenho certeza que eles não querem que as crianças sofram. Eles querem que as crianças sejam felizes. Então, por exemplo, se a criança tá saindo da fralda, se a criança tá saindo da chupeta, se a criança tá saindo da mamadeira, tios, não reforcem isso, né? Ajudem a sair. Então não guardem a mamadeira, não guardem a chupeta. Ah, porque se caso meu sobrinho quiser, tem aqui. Não façam isso. Ajam junto com a mãe, né? Ajam junto com a mãe e com o pai. Não ajam cada um com o seu, e aqui em casa eu faço o que eu quiser porque ele é meu sobrinho, porque a criança vai sofrer quando ela chegar em casa. E ela vai ter comportamentos diferentes, comportamentos às vezes até a criança tem, sei lá, 10 anos e volta com o comportamento de uma criança de 5, né? E por conta do mimo e dos cuidados exagerados. Isso não rola. Então, minha dica é o seguinte: tios, sejam presentes na vida dos seus sobrinhos e sempre enfatizem aquele feedback. Peça feedback pro sua irmã ou pro seu cunhado. Ou, tios, tenham esse feedback e deem o feedback. É extremamente importante na vida da criança. Olha lá, estão fazendo uma pergunta, estão fazendo um comentário, na verdade, aqui, né? Com uma pergunta. Os tios de hoje terão um dia filhos amanhã, né? A gente entende que o ser humano está aqui para evoluir, para procriar, então os tios de hoje serão pais amanhã, inclusive, né? Vai ser pai em seguida, porque a gente está torcendo. Eu não posso falar isso perto da minha irmã, enfim. Serão pais amanhã, serão avós no futuro, né? Exatamente. E existe a mudança no comportamento desse atual... Como que é? Existe mudança no comportamento desse atual tio quando eles se tornam avós? Não sei. Aí é o tempo que vai dizer. Não consigo responder. Mas eu acho que assim, mais pra frente, né, levando esse comentário... Quando pai, vira pai, muda muito. Vira, e assim, eu pretendo, quando eu for avô, que seja muitos anos pra frente aí, quando eu for avô, eu acho que eu vou seguir o mesmo padrão. Eu acho que eu não vou mimar demais, não. Eu acho que eu vou como se criasse meu sobrinho. Não como se criasse meu sobrinho, mas assim, meu filho, eu vou tentar criar, né? Não com muito mimo. Eu acho que do jeito que eu crio o Lucas hoje, eu acho que eu criaria Não, eu acho que sim. Eu acho que do mesmo jeito que eu criei o Lucas, eu ia criar o meu neto. Eu acho que não... Não sei. Não vou nem falar de neto, porque eu não sou vó, eu não graças sei, então, a Deus. eu acho que, na minha opinião, eu perguntar depois pra minha mãe, eu posto aqui no próximo grupo. Sempre vai existir o sobrinho que é mais estrela que o outro? Na questão de tio achar... Eita, que pergunta. É complicado. Aí, não, é complicado. Mas eu acho que na questão de sobrinho se achar, sempre tem um sobrinho
que vai se sentir mais estrelinha. Na verdade, não é nem questão de estrelinha, é que às vezes, por exemplo, tem um sobrinho que mora... os pais moram mais perto, Sim. né? E acabam tendo mais contato. Então tem mais afinidade, mais liberdade. Tem uns que moram um pouco mais longe, mas eu acho que estrelinha não. Acho que o tio é tio de todo mundo, não tem dessa. É igual ser pai e mãe, é pai de todo mundo, ama todo mundo. E tem uns que você talvez tenha mais afinidade, mas isso é normal nas relações humanas, né? A gente tem mais afinidade, eu tenho mais afinidade com um do que afinidade com o outro. Mas isso não significa que eu vou amar mais um do que o outro, entendeu? Ama todo mundo igual. Temos que impor limites na visita aos tios, por exemplo, ter dia certo para ir ou limite de dias para fixar, no sentido de passar um mês, por exemplo. Acho que não teria problema. Eu acho que assim, que ele falou assim, né, que mais novo ele ficou um mês na casa da tia e gostaria de saber se isso foi benéfico para ele. Elvis. Pergunta do Elvis. Na verdade, eu acho que não, porque, por exemplo, eu passei muito tempo as minhas férias de dezembro, né, tal, na casa dos meus avós. Não foi na casa dos meus tios, porque meus tios estavam trabalhando, mas foi na casa dos meus avós. Eu acho que se o tio fala a mesma língua que os pais, não há problema nenhum, né? Você passar, porque igual eu tenho uma super convivência com o Marcelo e com a Daniela. Então, se meu filho passasse um mês lá, é lógico que eu não vou deixar porque eu não vou conseguir ficar longe do meu filho durante um mês. Brincadeira, eu já tenho que dividir ele com o pai dele, né? Vamos combinar, Rodrigo? Eu adoro você, mas eu tenho que dividir ele com você, então é complicado pra mim passar ainda um mês na casa do tio. Mas enfim, se eu tivesse que deixar, por exemplo, eu não teria problema nenhum em deixar um mês com a Daniela e com o Marcelo, porque eu sei que o Lucas ia ter os mesmos cuidados, os mesmos carinhos que eu tenho na minha casa. Talvez com uma diferença de... Essa pergunta, acho que ela é bem assim, depende da idade. Eu acho que depende também da idade da criança. Como assim? Por exemplo, quando eu tinha lá pros meus 15 anos, eu não ficava com os meus tios, né? Mas lógico, quando eu era pequeno, sim, eu fiquei muito tempo com meu tio. Só que depois que eu fiquei na minha adolescência, eu passei muito tempo com a minha avó. E eu ia pra casa da minha avó e ficava um mês na casa da minha avó. E ela tinha o mimo, tudo, só que ela tinha aquele mimo com cautela também. Ela tinha as restrições dela, mas assim, ela deixava, por exemplo, ficava até tarde. Bom, a gente tava de férias. De férias também, né? Então, acho que depende muito. Eu acho que depende muito da idade da criança. Agora, por exemplo, seu filho hoje tem 4 anos. Sim. 5 anos. Hoje ele tem 5 anos. Lógico, se eu tivesse um filho de 5 anos, eu não ia deixar ficar um mês na casa da avó ou da casa do tio. Eu não ia deixar. Mas se caso ele fosse mais velho, tivesse entre os seus 12, ele tá de férias, ele quer passar tempo fora, porque minha avó, ela morava em outra cidade. Você também teve sua avó que morava lá em Buri. Você passava um mês lá? Passava. Então, você tinha quantos anos? Eu já tinha uns 13, 14 Exatamente, acho que anos. depende muito da idade. Entendeu? Não, até mais velho, eu já tinha acho que uns 15 anos. Mas assim, por exemplo, o Renan, que é meu primo, na infância dele, ele passou muito tempo com a gente. Muito tempo mesmo. Hoje ele já não tá mais com a gente, que já arrumou a vida dele, tá trabalhando, tem a esposa dele, mas na infância ele passou muito tempo com a gente. E muitas vezes ele acaba ficando mais tempo com a gente do que às vezes na própria casa dele, porque ele falava que nós éramos as irmãs dele. Ele era filho único e nós éramos as irmãs dele. Então ele dormia todo final de semana, ele estava na nossa casa todas as férias, ele estava sempre junto com a gente, sempre estávamos todos juntos. E não foi nada ruim. Pra gente foi super legal, porque eu tive um primo comigo, principalmente quando o tio tem outros filhos, é mais legal ainda. Exato. Mas quando o tio não tem outros filhos também é legal, porque é uma casa diferente, e tem que ver também a questão da idade da criança, porque ela pode sentir falta. Se é mais velho, um mês, né, se já tem 9, 10 anos, ele passaria talvez tranquilamente um mês longe, mas quando é menor, já sente falta da mãe. Exatamente. Então, essa questão da idade interfere mesmo. Depende muito da idade. É verdade. Pessoal, vamos... falta acho que uns 12 minutinhos para o programa acabar. E antes do programa acabar, eu queria falar de novo. Hoje me perguntaram
o que é Kids Coaching? Eu falei, gente, a gente tá falando sempre isso nos programas e eu vou continuar repetindo para poder enfatizar. Exatamente. O que é o Kids Coaching, né? Porque a gente vê muito a questão do coaching adulto, mas o que é o Kids Coaching, né? Que é inclusive o nome do nosso programa, Kids Coaching. O nosso programa, o Kids Coaching, na verdade, a criança tá tendo dificuldade, a mãe tá tendo dificuldade com alguma coisa que ela não tá conseguindo mudar na relação com o seu filho. A criança ganhou um quarto novo. A criança mudou de casa, mudou de bairro, mudou de escola, mudou de cidade e ela precisa se habituar a esse novo local. Ou a criança tá com dificuldade de sair da fralda, a criança tem dificuldade de dormir sozinha no quarto, a criança tem dificuldade de se socializar dentro da escola, dentro de casa, com outras crianças no parque, enfim. Ela tem vergonha, ela é muito tímida. Ou a criança tá com uma autoestima super baixa, achando que ela não é capaz de nada, que ela não consegue fazer nada, que ela não é boa. A criança tem uma tia que mima demais, e aí quando ela volta pra casa o comportamento dela é infantilizado. Então, assim, para todos os tipos de dificuldade de comportamento dentro de casa, o Kids Coach ele ajuda a resolver. Então a criança faz birra e manha quando você tá no supermercado e você fala que ela não pode comprar tal coisa. Ou ela faz um show quando ela tá no shopping e você fala que você não vai passar em tal lugar ou não vai comprar tal brinquedo. Então, para essas coisas, o Kids Coaching serve, que é para ajudar a criança ter uma melhor relação com a escola, com a sociedade, com a família, com os pais, ou atingir algum certo objetivo. A criança ela precisa melhorar no sentido de organização, ela precisa ser mais organizada, porque a desorganização dela está atrapalhando muito ela. Ela tem pouco interesse em estudar. Ela está com pouco interesse em estar estudando. O Kids Coaching ajuda a resolver isso. Então, para quem não conhece o Kids Coaching, para quem não sabe, e se ainda tem dúvidas, manda um WhatsApp pra gente no 999330987. Manda um WhatsApp pra gente. Ou me chama lá no Facebook, na página Gabriela Mazei, no particular no Messenger, né? Ou entra no Criança em Crescimento, deixa seu comentário, entra aqui na página Conexão na Cidade e pergunta pra gente na rádio. Ou manda e-mail pra gente, criançaemcrescimento@ativa7.com.br. Então tem vários canais para você perguntar. E se você ainda tem dúvida, dia 28 de maio, nós estaremos na Chácara Lages. Volto a repetir, 28 de maio, domingo, de manhã. Então você não vai estar trabalhando, é domingo de manhã. 9 horas da manhã a gente vai abrir os portões, 10 horas a gente vai fechar os portões. 9h30 eu vou começar os atendimentos e a gente vai escolher 3 crianças para fazer esse atendimento gratuitamente. É uma ação social que a Ativa 7 e o Criança em Crescimento, junto com a Conexão na Cidade, junto com a parceria da Chácara Lages, que está nos proporcionando o espaço. Então, para quem não conhece, a Chácara Lages fica na Estrada Manuel Lages do Chão, número 758. No dia 28 de maio a gente vai estar abrindo os portões para escolher 3 crianças e dar essas sessões de Kids Coach gratuitamente. Para quem quiser também saber onde a gente está, eu também estou atendendo pela Psicocotia e aí a gente conversa por lá. E tem um monte de canal, só não procura quem não quer. Meio de contato é o que não falta, né? Então, meio de contato é o que não falta, entre em contato aí com a gente. A gente vai atender da melhor forma possível. E para reforçar, a gente também está fornecendo um curso no dia 6 de maio, sem ser essa semana a outra. Sem ser essa semana a outra? Nossa, que dia enfim, dia 6. Dia 6 de maio, porque hoje já é dia 1. Então, sabe agora, dia 6 de maio,
a gente vai estar fornecendo o curso de estímulos para as mamães de 0 a 3 anos, que é para ensinar como que a gente pode estimular o seu filho, a criança, de maneira segura. Porque uma coisa é a gente brincar, outra coisa é a gente brincar com intenção. Então eu sei o porquê que eu tô brincando com aquilo, eu sei que o que aquela brincadeira tá trazendo de benefício pro meu filho. Então é brincar sabendo o que tá fazendo. Então eu queria deixar esses recados, que é o curso e a ação social de escolher 3 crianças. Então se você tem um sobrinho, já que o tema de hoje é tio, se você tem um sobrinho que precisa de ajuda, ou se você tem uma mãe que você conheça que também precisa de ajuda, ou se você é mãe e tem uma tia que tá pegando no pé do seu filho, traga pra gente, que a gente vai conversar com a tia, com a mãe, com o filho, com todo mundo. Fazer sessão de Kids Coach com a família. Tá? E é isso, gente. É isso, gente. Eu queria agradecer a todos que estão aqui com a gente, todas as perguntas que foram feitas. O tema de hoje foi bem legal, porque eu sou suspeita de falar, eu adoro o tio Marcelo, né? Porque lá em casa a gente ouve muito: Marcelo, quando que o tio Marcelo vai vir buscar ele? Quando que o tio Marcelo vai me levar pra dormir na casa dele? Então, assim, tem hora que eu tô com raiva, né? Tio Marcelo. Porque quando ele vai lá na casa do tio Marcelo, é videogame até tarde, né? Cabaninha na sala, caçar o tesouro pra poder ir dormir, sabe? Assim, eles fazem uma caça na casa deles. É toda uma aventura, né? Então, quando que ele vai na casa do tio Marcelo? Tios, sejam presentes na vida dos seus sobrinhos. Sejam muito presentes. Deem o feedback, vou enfatizar de novo. Deem o feedback pros pais. Pais, dê o feedback do que o seu filho gosta, do que o seu filho não gosta. Dê o feedback também pros tios, cunhados, irmãos, irmãs. Beleza? E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês, por todo mundo que tá aqui acompanhando, por todo mundo que tá ouvindo, por todo mundo que manda boas vibrações pra gente. Muito obrigado. Por todo mundo que manda beijos e fala que tá gostando muito do programa, que tá ouvindo, que tá curtindo. Para as pessoas que dão like no vídeo no YouTube, pra quem não conhece, entra no nosso canal, Gabriela Mazei, e conheça também as coisas que a gente fala dos Kids Coaching. E é isso. Gabi, muito obrigado pela presença de novo. A gente vai ter mais programas com o Marcelo, cara. Muito obrigado. Curta a página do Twingo lá, tá? Do Twingo. O Twingo, tá? O palhaço Twingo, tá bom? Curta lá. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelas perguntas. E é isso. Obrigado, Gabi. Obrigada, Marcelo. Tchau, gente. Tenha uma boa noite.